Bem, pessoal, a situação complica aí mais uma vez para o bolsonarista Silvinei Vasquez e, de certo modo, para o Bolsonaro. Eu vou explicar toda essa situação. O ministro Alexandre de Moraes acabou de dar uma decisão aí que é extremamente dura, uma decisão que impacta os bolsonaristas, todos aqueles que estavam envolvidos lá e, consequentemente, ao Bolsonaro. E aí você vai saber o porquê. Bem, não sei se você sabe, mas saiu aqui a matéria do O Globo, tá? Falando sobre a situação do Silvinei Vasquez. Esse rapaz aí, ele é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, tá preso no exato momento, tá? É bolsonarista, ou pelo menos é o que é informado aí, era bolsonarista, ou né? Enfim, foi preso porque ele, de certo modo, estava tentando aí impedir, ou, consequentemente, a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. E como é que ele fez isso, tá? E aí você vai conseguir entender mais ou menos aí aonde vai chegar no Bolsonaro. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aqui, ó, que houve aí uma decisão da justiça, né, do ministro Alexandre de Moraes e que de certo modo impacta na vida dos bolsonaristas, do Silvinei Vasquez aí e também do Bolsonaro. Mas enfim, vamos lá. O que acontece aqui? Esse rapaz, Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, estava aí com um plano, pelo menos participou supostamente de um plano de causar aí, de mudar o destino das eleições de 2022 para sempre, ou seja, né, impedir que os eleitores do Lula fossem votar aí no segundo turno. E de certo modo ele até causou aí um impacto negativo, né? E tivemos aí algumas baixas nos votos. Só que o ministro Alexandre de Moraes, já ciente disso, em um determinado instante, ele solicitou a prisão preventiva desse rapaz. A prisão preventiva, essa que está escrita lá no Código de Processo Penal, né? E não tem tempo para poder soltar, tá? Essa que é a realidade. A temporária vai de 5 a 30 dias, mas a prisão preventiva não tem um tempo determinado para poder soltar. Então, o ministro determinou a prisão dele e, para poder piorar, tinha outras pessoas ligadas, tá? E aí você vai entender mais ou menos não, você vai entender com todos os detalhes quando vai chegar no Bolsonaro. Então, tinha outras pessoas ligadas aí, né, fazendo parte, porque o Silvinei Vasquez não iria conseguir fazer isso sozinho, tá? Tinha outras pessoas ligadas a ele e essas pessoas estavam, de certo modo, ali envolvidas, cometendo supostamente crime de prevaricação, atraso, enfim, tá? Tava gerando todo um transtorno. Essas pessoas aí foram chamadas lá para prestar depoimento e o ministro Alexandre de Moraes chamou essas pessoas e adivinha, imagina o que essas pessoas fizeram. Pois é, mentiram, supostamente, vamos colocar aqui, para beneficiar consequentemente aí duas pessoas, né? Na teoria, esse rapaz aqui, que pelo que foi informado lá na decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo um temor reverencial, que tá descrito lá no Código Civil Brasileiro, tá? Que é respeito demais à pessoa, eles ficaram com medo de causar um dano à imagem aqui do Silvinei e também, consequentemente, de prejudicar o mito. Então, essas pessoas foram chamadas lá para poder prestar esclarecimentos e mentiram para poder beneficiar esse rapaz aqui, que é o Silvinei. Ele, né, de certo modo, acho que não sabia disso, né, fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para, consequentemente, ser solto, alegando que, de certo modo, estava com a vulnerabilidade, com a saúde estava abalada, né, e que, de certo modo, ele conseguiria, ou pelo menos fazia jus aí, né, fazia o direito de utilizar desse benefício do Código Penal, do Código de Processo Penal. Enfim, queria ser solto. O ministro Alexandre de Moraes partiu para cima, já ligado e observando, já deu uma decisão que vai impactar, consequentemente, a vida do Silvinei Vasquez, tá? E também de outras pessoas. E quem é essa outra pessoa acima dele? Porque o Silvinei Vasquez não iria, né, causar todo esse transtorno para só se beneficiar, tá? O Silvinei Vasquez iria beneficiar alguém e essa pessoa é o bolso. Então você já sabe. O ministro Alexandre de Moraes, já sabendo disso, deu uma decisão negativa e dizendo que, de certo modo, ainda apresentava todos os requisitos para ele permanecer preso. Isso, de certo modo, cai como uma bomba, né, na família Bolsonaro, porque o Bolsonaro, vendo tudo isso, ainda tem uma coisa que é pior ainda. O Bolsonaro, vendo tudo isso, sabe que todas as decisões, ou pelo menos, né, se ele quiser ter qualquer benefício na justiça futuramente, quando estiver preso, quando estiver perto de ser enjaulado, ele vai ter os pedidos negados pelo ministro Alexandre de Moraes. E o próprio advogado aqui, desse rapaz, o Silvinei, né, disse o seguinte, que a coisa fica complicada, porque, de certo modo, né, dependendo do outro subprocurador lá,
se ele mostrar que há tipicidade, ou seja, né, que houve o crime em si, tipicidade, né? Aí são os elementos lá do crime, não dá para me explicar aqui para você devido ao tempo, né? Tipicidade. E aí tem dois tipos, tipicidade formal e material, enfim, não dá pra me explicar aqui agora. Mas o advogado do Silvinei falou que o novo, né, PGR, enfim, subprocurador, pode complicar mais a vida do Silvinei Vasquez. E aí vai implicar em uma outra coisa, uma série de outras coisas, como delação premiada. E aí a coisa vai só piorando a vida do Bolsonaro. Então, a situação fica difícil para o Bolsonaro, fica um tanto mais que complicada e a casa vai caindo. Porque esse rapaz aqui soltando tudo, né? Porque se todas as decisões, né? Tá tendo decisão, alega que de certo modo está com problemas de saúde, que não tem condições, que já está aposentado e que não pode ficar mais preso lá, e o ministro Alexandre de Moraes está negando aí todas as decisões, colocou até sob sigilo aí no dia 17, né? Significa que não vai ter uma outra opção a não ser, de certo modo, comentar tudo que aconteceu. Então, o Bolsonaro está em pânico justamente por conta disso e sabe que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. E o pior, né? Vendo e sabendo dos que, pelo menos o que está acontecendo aí momentaneamente, o Barroso falando que vai ser dura as penas, tem mais de 17 anos, teve outro lá que foi condenado aí, ou pelo menos o pedido de prisão dele é que seja de 30 anos, você imagina como as coisas podem se complicar. Então, o Bolsonaro tem péssimas notícias, essa que é a realidade, em especial sabendo aí que tudo que as pessoas que estão ligadas aí supostamente a esse golpe, né, pelo menos uma tentativa de golpe, né, estão tendo decisões sempre desfavoráveis. Dificilmente você vê, fui beneficiado, tentei lá aquele 8 de janeiro lá. Não, você não vê nada disso. Lá nas eleições, você não vê nada disso. Você vê o contrário, a Polícia Federal partindo para cima, o ministro Alexandre de Moraes falando de forma dura, de forma draconiana. Essa aqui é a realidade, tá? Tá vendo aqui, é que você não tá vendo a matéria do Globo dizendo, né? Mas aqui, ó, só sobre a situação de que o ministro Alexandre de Moraes falou em relação aos agentes que estavam envolvidos lá, como é que a coisa vai ficando feia, vai ficando pior pro Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes falou lá na decisão, e também, né, tem a Polícia Federal, né, segundo as investigações, os servidores são suspeitos de crimes de prevaricação e violência política, né, previsto no Código Penal brasileiro. Prevaricação é retardar ali as investigações, né, por conta da sua vontade, tá? Eles ainda são implicados por crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e ocultar, sonegar, né, e enfim, e de recusar no dia da eleição o fornecimento normalmente a todos. Enfim, a coisa vai ficando complicada, o Bolsonaro realmente está em pânico e cada decisão que o ministro vai tomando, o Bolsonaro vai sentindo lá. O ministro Alexandre de Moraes digita alguma coisa aqui, o Bolsonaro sente no braço. Então a coisa vai ficando complicado. Na realidade, o Bolsonaro sente no bolso, porque sabe que vai ter que pagar ótimos criminalistas aí para tentar, de certo modo, né, desqualificar ou pelo menos se livrar da prisão, tá? Ou pelo menos diminuir a pena aí que vai acima de 40 anos. Essa que é a realidade. Gente, obrigado demais pela presença, valeu pela força, comenta aí o que você acha de tudo isso, é muito importante, eu leio cada comentário e vou ler aí o seu comentário, vou ficar muito feliz e vou dar um coraçãozinho, beleza? É isso, a gente fala, um abraço aí e vamos que vamos, ministro Alexandre de Moraes sendo, né, o Drácon tomando decisões draconianas, duras em relação ao Bolsonaro, ou não, o ministro Alexandre de Moraes está maleável, comenta aí.